E aí, Thiagão, Boa noite, Filipinho. Como é que você tá, guerreiro? boa noite, Thiagão, tamo junto. Tô bem, graças a Deus. E tamo aí, né? Mais uma live. é, Falar aqui com a galera, galera do YouTube também. Essa live vai estar indo, a gente tá fazendo no Instagram, mas ela vai estar disponível aí na íntegra no YouTube, né, pra galera assistir. Então, galera aí que sempre tá acompanhando o Essa Futebol no YouTube, dá o like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acham, que estão achando da nossa live, o que vocês querem que melhore, o que os temas que vocês querem que a gente aborde e é isso. É isso. Boa noite para você que nos acompanha, não é só futebol. E eu estou muito feliz de estar acompanhando aqui, eu e o Filipinho, a gente comentando tudo que vem acontecendo. Filipinho, muitas emoções nessa semana e a gente vai iniciar falando um pouco, infelizmente, sobre uma notícia muito ruim, que foi a eliminação do Brasil no pré-olímpico. Você já viu o Brasil fora de algum pré-olímpico alguma vez? Então, eu acompanhei basicamente todos os jogos desse pré-olímpico, né? Que aconteceu. Assim, acho que todo mundo achava que o Brasil ia se classificar, né? Pela, Pelos jogadores que, principalmente a dupla de ataque, acho que são os melhores jogadores dessa idade disponível, né? Que é o John Kennedy, pelo menos, que atua aqui no futebol brasileiro, que é o John Kennedy e o Hendrick. Só que a seleção brasileira não tinha jogo coletivo, né? A seleção brasileira, com todo respeito, ela estava mal treinada, né? Eu acho que ficaram um mês os jogadores desfalcando os seus clubes na pré-temporada, né? O Hendrick mesmo fez uma falta danada no Palmeiras na final da Supercopa, né? E a gente viu que o potencial deles foram desperdiçados, tanto dele quanto do John Kennedy, porque a seleção brasileira não tinha coletividade. Dependia muito da individualidade dos dois, e isso prejudicou muito, porque não é toda hora que o futebol é cada vez mais coletivo, né? E aí, quando você fica muito dependente da individualidade dos atletas, né? Mesmo que sejam extra classe, como é o Hendrick e o John Kennedy, do meu ponto de vista, você fica muito limitado. A seleção não tinha construção, a seleção não se defendia bem. Eu acho que o outro destaque positivo é o goleiro Mikael, do Atlético Paranaense, Fez gol. porque muitos jogos ali ele salvou também. O Brasil poderia ter sido eliminado antes, contra a Venezuela, por exemplo, né? Então, acho que a seleção brasileira, né, vive uma crise institucional que vem afetando a seleção principal, masculina e feminina. O Brasil foi eliminado para a Argentina, levando um vareio na Copa do Mundo Sub-17, perdeu para Israel na Sub-20 ano passado, né, num jogo onde também no jogo coletivo do Brasil foi muito pobre, então realmente a gente precisa se encontrar encontrar de novo a nossa identidade, né, de jogo e reencontrar aquela identidade de seleção brasileira, que está O, faltando Rui, o em todas as Rivaldo, categorias. o Rivaldo, ele soltou uma nota. É difícil a gente ouvir o Rivaldo falar. O Rivaldo não é muito de falar, não. Mas ele Uhum. não ficou feliz com essa eliminação do pré-olímpico e ele falou em uma entrevista dizendo que ele sentiu tudo desorganizado. Você acha que Ramon Menezes tem culpa nessa eliminação? Ou você acha assim que a Argentina jogou melhor e foi um acúmulo de situações que aconteceram nesse pré-olímpico? Eu acho que a gente ainda tem os seus méritos. A gente não pode também desmerecer o que a Argentina fez durante toda a competição, mas assim, realmente, eu acho que o Ramon tem a sua parcela de culpa, mas acho que a maior culpa é da pessoa que, que definiu que o Ramon Menezes seria a melhor solução para a seleção brasileira, sem bagagem nenhuma. O Ramon só tinha treinado o Vasco e foi demitido do Vasco
ainda no primeiro turno, lá em 2019, se eu não me engano. Então, assim, o ano que o Vasco caiu de novo. Então, então, assim, eu acho que foi uma acúmulo de situações. Eu acho que as pessoas que cuidavam também dessa parte da base da seleção brasileira eram despreparadas, e isso também acabou afetando o desempenho da seleção de base como um todo. Né? Agora vai chegar o Rodrigo Caetano, que é um cara que é muito conceituado, né, na parte diretiva do futebol brasileiro, e eu acho que a partir daí possa ser que as coisas comecem a melhorar, né? Porque é um cara que conhece muito o mercado, conhece muito esse ambiente de bastidores e entende muito de captação de jogadores, né? E também de treinadores. Existe essa questão do fracasso do Sub-23, né, dessa seleção pré-olímpica, ela pode refletir na seleção base? Você acha que o Dorival vai aprender com o que aconteceu ou você acha que são dois extremos diferentes? Não, porque eu acho que voltei, ligaram aqui para mim. Voltei. Então, eu acho que são coisas distintas, mas também eu acho que o bastidor, se for igual, a chance de melhorar quase nada é muito grande. Eu acho que tem que mudar tudo. O Dorival falou isso na sua apresentação, né? Que ele não ia questionar o trabalho de ninguém que já estava ali na seleção brasileira, mas que ele ia trazer pessoas que ele entendia que fosse da confiança dele, de trabalho, assim, da mesma ideia que ele, né? Para gerir também toda a questão que não envolve o campo, né? Eu acho que o Rodrigo Caetano é uma dessas situações. Acho que vai chegar também o coordenador técnico, que, enfim, eu acho que isso também pode respingar positivamente para a base, né? Para o futuro, porque realmente a gente está quase sem calendário já esse ano, né? O que que você, o que que você achou do desempenho do Endrick? Vamos falar primeiramente do Endrick, porque ele é a promessa atual, contratado pelo Real Madrid. E o que que você achou? Você acha que ele deixou a desejar ou você acha que ele está amadurecendo e que ele tem a tendência a melhorar? Eu acho que muitos jogos ele resolveu na seleção brasileira. Eu acho que, assim, pegar o recorte do último jogo contra a Venezuela, ele acha um passe lá pro Guilherme Vino no último minuto de jogo, basicamente, e o Guilherme Vino faz o gol. Teve também os gols ali na fase classificatória, na primeira fase, que o jogo contra o Equador, se eu não me engano, foi 1-0, e ele fez o gol da partida, né? O gol que deu a vitória no Brasil. Então, acho que individualmente ele foi muito bem, mas a questão coletiva também prejudicou o desempenho dele em alguns momentos, porque não era toda hora que queria achar um passe ou botar alguém na cara do gol, até mesmo fazer um gol, né? Assim, o jogo contra a Argentina foi o pior jogo dele com a camisa da seleção de base, do Sub-23, e o Brasil acabou derrotado. Então ficou muito dependente dele, e do John Kennedy. E muitas vezes o Ramon Menezes tirou a única coisa que estava dando certo, que era os dois, jogando como dupla de ataque. Né? Em muitos momentos ele mudou a formação do time, até mesmo deixando eles separados ali, numa faixa, o Hendrick numa faixa do campo, e o John Kennedy na outra, e eles ficaram longe, ou até mesmo deixando um no time titular e outro no banco, como foi na final, né? No último jogo contra a Argentina. Então, o Ramon parece que estava tentando trocar um pneu com o carro andando, Com o sabe? carro andando. Ele não conseguiu encontrar uma maneira da seleção brasileira desempenhar bem. E assim, não é a questão de geração, tá? A nossa geração não é ruim. Como muitas pessoas querem falar. É claro, tem muita gente saudosista. Eu também sou um pouco saudosista. Sou nostálgico. Tem vezes que eu pego aqui e fico vendo no YouTube lances do Ronaldinho Gaúcho, enfim, porque realmente
esses caras marcaram a minha geração, né? Só que assim, a nossa geração é muito boa. Tem jogadores que não foram liberados que têm idade para jogar esse André Olímpico. Ele, Júnior, Rodrigo, o Savinho do Girona. Então a gente tem uma geração muito boa. Essa Temos. geração, essa galera mesmo que foi disputar o Olímpico é a nossa terceira seleção, vamos colocar assim, né? A nossa terceira são de jogadores. E ela também é muito boa. Só que eu acho que ela foi mal aproveitada. Então, Filipinho, a gente tá indo diretamente para o YouTube, então a gente vai iniciar hoje Uhum, o que é o nosso quadro, que é bola cheia e o bola murcha. Então, uhum. nesse pré-olímpico, para quem você dá o bola cheia? Qual foi o jogador que você vai dar a bola cheia? Tá, eu vou focar na seleção brasileira, que foi de que eu acabei vendo mais jogos assim, né? Então, o bola cheia pra mim é o Hendrick. Eu acho que ele fez um ótimo pré-olímpico até onde cabia ele, né? Porque realmente ele já falou da questão individual, assim, foi ela que acabou sendo um preponderante para a seleção brasileira. Então, bola cheia é o Hendrick. E o nosso bola murcha? Bola muito é o treinador, o Ramon Menezes. Porque realmente ele eu acho que assim, o Ramon pode vir a ser um ótimo treinador, tá? Tem muitos treinadores que eram questionáveis anteriormente, são grandíssimos treinadores. O Diniz e o Dorival são dois deles, né? São treinadores que até pouco tempo eram muito subestimados e agora são, para mim, os dois melhores treinadores brasileiros que nós temos. E o Ramon pode vir a ser um bom treinador, um ótimo treinador, só que ele não tinha bagagem para dirigir uma seleção brasileira, seja a categoria que fosse, sabe? Eu acho que Exatamente. a seleção brasileira é É diferente, diferente. é um peso muito grande. É a camisa de seleção mais pesada do futebol mundial, no meu ponto de vista. Então, quando você vai disputar para o ímpar com a camisa da seleção brasileira, o nível de pressão é diferente. Não importa a condição que seja. Exatamente. A camisa pesa. A camisa pesa Pesa muito. muito. E ela pesa do lado positivo e do lado negativo também. Né? A gente Também. fala muito, a gente tem essa mania de falar que time grande não cai, mas se o time grande ficar na zona de rebaixamento, o tamanho dele começa a pesar contra ele mesmo às vezes. Isso aconteceu com o Santos, Exatamente. isso aconteceu com o Vasco várias vezes. Então a gente tem que começar a rever, porque a camisa ela não vai ganhar, ela não vai ganhar jogo sozinho, mas não. Não é mais assim o futebol, não. Futebol é trabalho, planejamento, conhecimento tático. Então tem várias coisas aí que precisam, principalmente na nossa cultura aqui no Brasil, ser revista em relação ao futebol. Exatamente. Você É, pode deixar no seu like, então, que a gente vai passar para o próximo assunto. Aqui embaixo, nas descrições, aqui embaixo no nosso vídeo, se você quer ser um apoiador do nosso canal, se você quiser mostrar a sua empresa, entre em contato conosco, nós vamos deixar os contatos aqui e a gente pode, você pode ser o nosso patrocinador. Então, se você tem uma empresa e você quer patrocinar esse bate-papo, aqui nós colocaremos a logo da sua empresa, aí você deixa o nosso contato com a gente e ajuda a gente a manter esse bate-papo que a gente faz com muito carinho e dedicação, que é o futebol. Beleza, Filipinho? Certinho? isso mesmo. Então é isso aí. Quem quiser aí colaborar com a gente, né, só entrar em contato comigo, com o Thiago aí, que a gente está de portas abertas para todo quantitativo de anúncio. Beleza. Vamos passar para o nosso futebol estadual, que está pegando fogo. Oitava rodada do Campeonato Paulista. Filipinho, nós tivemos um baita jogo, que foi São Paulo e Santos. E o Santos, num jogo que teve o lado técnico bom, um jogo pegado, mas também, infelizmente, a arbitragem também deixou a sua ponta. 1-0 para o Santos. Me fale da sua análise, o que você achou desse jogo? Então, Thiago, foi um jogo muito disputado, né? Eu acho que o Santos, ele vem sendo um time muito correto, sabe? Jogando futebol correto, simples, objetivo, conseguiu sobressair em alguns momentos. Tecnicamente, em relação ao São Paulo, acho que o São Paulo vive naquele momento de declínio, né? Teve um início bom, muito bom, fantástico, descendo o clássico e a Supercopa
de dois rivais na mesma semana. E eu acho que agora deu parte física também, alguns desfalques e também, às vezes, sei lá, o ego fica muito. Né, porque isso acontece. Não estou falando que isso, tipo assim, de uma maneira pejorativa, não. Isso é coisa de ser humano. Tá? Uhum. Você ganha, você consegue dois resultados. Ali onde você não era tido como favorito, principalmente com o Palmeiras, às vezes você acaba relaxando em algum sentido, né? Quando você pega um adversário que, teoricamente, vai te exigir menos, né? Mas, assim, eu acho que o Santos foi melhor na partida como um todo. Acho que o primeiro tempo do Santos já foi muito bom. O São Paulo, as principais peças acabaram não desempenhando bem, e isso acabou também desenhando o jogo do lado do Santos, né? Eu acho que assim, a arbitragem ela foi um pouco confusa, assim, mas eu acho que nos lances cruciais da partida a Edna acertou. Apesar de toda a confusão e demorar, demora e tudo mais, que isso realmente é irritante, mas eu acho que foi pênalti sim, se rodou até, e a bola realmente bateu na mão do Eric, né, no gol de São Paulo. Então eu acho que, apesar de toda aquela a Edna realmente ela para muito jogo às vezes, tudo, mas eu acho que nos lances cruciais ela tá certa. Ela É, acertou e ela aplicou a regra corretamente. isso. Tá falando aqui, Felipinho, a notícia que a gente tem direto dos portais, de que parece que ela pode ter um afastamento. Mas assim, É, já aconteceu isso anteriormente, né, com ela na temporada passada, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. Foi nem no Campeonato Paulista. Realmente, assim, eu assisti o jogo, eu assisti boa parte, eu assisti o jogo todo, praticamente, de Santos e São Paulo. Cara, eu não vi nada diferente. Ela, por exemplo, né, a gente ainda vai falar sobre, mas eu acho que o Fluminense e Vasco foi muito mais caótico, muito mais devorável, horrível a arbitragem do que, obviamente, a arbitragem da época. Então a gente tem que ver também, né, se é uma questão já de perseguição, é, porque pode ser isso, porque realmente eu não vi ela fazendo nada de extraordinário, assim, sim, de pejorativo nessa partida que outros árbitros já não tenham feito. E nada acontece com eles. Então a nada gente acontece com eles. tem que analisar certinho. A gente sabe que o futebol está cada vez mais agregando, né? Não importa o seu gênero, enfim, não importa nada. Acho que a gente tem que continuar nesse caminho. E se for uma perseguição nesse sentido, em relação à Edna, eu acho que tem que ser muito bem apurado. Exatamente. Nós tivemos também, Filipinho, nessa mesma oitava rodada, um Botafogo e Corinthians, né? Nós tivemos um 4-1 para o Corinthians. E a minha pergunta é: o Corinthians está voltando a ser quem ele era? Ou você acha que isso é um progresso ainda, que pode descartar possível rebaixamento? Ou ainda o alerta está aceso? Você acha que vai ter problemas? Então, o que acontece com eles é o seguinte: chegou um treinador para arrumar o time, né? Acho que o time agora está competindo, porque está faltando competição, está faltando confiança para o Corinthians e realmente foi uma partida muito interessante contra o Botafogo. O Botafogo que oscila, né, dentro do campeonato, mas eu acho que é um time que compete também. Então, acho que o Corinthians teve uma regra muito boa para medir ali e foi soberano na partida. Você vê, o Romero fez dois gols, né? O Romero Exato. que a gente sabe que a principal não é a principal característica dele, ser um jogador goleador. Ele é um jogador de ataque que é muito mais tático do que propriamente técnico, né? Do que propriamente produtivo. Então, o Romero fez dois gols, o Yuri Alberto readquirindo a confiança, vem recebendo bolas que ele vem pedindo desde quando ele chegou ao Corinthians, que é em progressão, né? Verticalidade, velocidade. Então ele está jogando agora muito mais dentro das suas características. Apesar dele ter tamanho,
ele não é um pivô, ele não é aquele cara de fazer a parede, ele é um cara de atacar o espaço. E os dois gols que ele fez, tanto contra o Botafogo quanto agora, quanto a Portuguesa, né, no final de semana, e ele recebeu a bola do jeito que ele gosta, de velocidade, né, para atacar ali o espaço que o adversário deixa. Então, eu acho que o Antônio, né, o Antônio Oliveira, ele entendeu como é que as características dos seus jogadores. Isso está fazendo total diferença na maneira e no desempenho que o Corinthians vem tendo. Gente, parece que é nítido a questão tática que o Corinthians está vivendo agora. Então, será que o problema era Mano Menezes? O problema não era dentro de campo, era humano, sim. Não só humano, acho que o Luxemburgo também não evoluiu muito o time taticamente. Eu acho que o Corinthians demorou muito a achar um treinador que era, assim, que estava motivado a trabalhar, sabe? Eu acho que nem o Luxemburgo e nem o Mano estava com essa intenção mesmo de trabalhar, sabe? Eu acho que os caras, assim, a direção do Duílio, ela foi muito acomodada. Eu acho que realmente também foi a direção que estudou muito pouco o mercado. Eu não sei também até onde essa direção estuda ou vai estudar o mercado, mas eu acho que a solução rápida que eles encontraram está dando muito certo. E pode ser que, e assim, pelo que a gente conhece do Antônio Oliveira, pelo trabalho que ele fez no Cuiabá, vai continuar dando muito certo. Né? Porque é um treinador que gosta muito desse jogo vertical, e eu acho que entendeu que o elenco do Corinthians não é um elenco que tem muita qualidade para construir lá de trás, é um time que tem que pegar a bola e tentar achar os espaços muito rapidamente, porque não tem dois meias como o Ganso e Renato Augusto, por exemplo, do Fluminense, né? Então eu acho que ele entendeu as características do seu elenco. E isso foi preponderante na virada do Corinthians. Exatamente. Nós tivemos, para finalizar, Filipinho, nós tivemos um Palmeiras, o jogo do Palmeiras que ele ganhou fora de casa, vem jogando fora de casa, teve um apagão, teve alguns problemas. Eu queria te perguntar, o Palmeiras está reagindo bem a ele jogar fora da sua casa? E você sentiu uma diferença tática no elenco do Palmeiras agora? Então, o Abel vem fazendo várias modificações no time, né? Principalmente depois da Supercopa, teve o jogo contra o Santo André. Ele deu muita liberdade para fazer a Rafael. Nesse jogo, ele jogou o time alternativo, né? O Veiga não atua já há duas rodadas. Duas Eu acho rodadas. que ele tá guardando o Veiga para o clássico de domingo contra o Palmeiras. Eu acho que o Abel gere muito bem, né, o grupo nesse sentido. E o Palmeiras pode ter certeza que em relação a nomes, será muito diferente do que o Palmeiras fez jogou ontem. E ontem, o do jogo assim, do time alternativo, foi o melhor jogo desse time. Né? Muita movimentação, muitas finalizações ao gol do São Bernardo. Eu acho que falta um pouco mais de eficácia do Palmeiras na hora de finalizar jogadas. O Luiz Guilherme, ele é um jogador que tem muita volúncia, mas ele não vem finalizando bem as jogadas, ele faz algumas escolhas ali no terço final que são equivocadas, mas o Hendrick deu outro Deu ritmo para a equipe. outro Eu acho ritmo. que Voltou bem. ele e o Rony ali deu muita correria. Até o Flaco Lopes acabou entrando no segundo tempo fazendo o gol de cabeça, porque o jogo, a partir dos 80 minutos ali, acabou dividindo isso. Né, o jogador mais alto na área, porque estava difícil tocar a bola. A equipe do São Bernardo também bateu bastante. Teve uma jogada que até mesmo o jogador do São Bernardo acabou se machucando mais, porque ele mesmo entrou muito forte
o Luiz Guilherme totalmente difícil progredir com a bola, começou a cruzar com o jogador alto ali para tentar jogar aéreo e acabou conseguindo fazer o gol de cabeça, né? Mas foi um time que tocou muito bem a bola, quis a bola, né, o tempo todo, finalizou muitas vezes, criou oportunidades. Então, você não pode dizer que o Palmeiras não é um time bem treinado, porque criou todo o trabalho que o treinador pode fazer, que é desenvolver o jogo ofensivo e defensivo de um time, e o Abel, o Palmeiras demonstrou, né, no jogo de ontem, que criou muitas oportunidades, acabou não sendo feliz na maioria delas, mas conseguiu ser feliz na última ali, mais clara que criou e venceu a partida. Exatamente. Então, Felipe, para a gente encerrar o Paulistão, eu quero que você fale do Bola Cheia, quem foi o Bola Cheia dessa rodada e quem foi o Bola Murcha para você. Cara, eu vou colocar Bola Cheia, eu vou colocar o Yuri Alberto, porque eu acho que ele vem se recuperando, não só por essa rodada, tá? Poderia ter colocado o Romero, porque o Romero fez 2 gols, por exemplo, Exato. mas eu vou colocar o Yuri Alberto, porque é um jogador que precisa ter confiança, é um jogador que precisa, porque eu acho, sinceramente, como eu torço para o rival, né, do Corinthians, eu sou palmeirense, eu brinco também tudo, né, com essa situação, mas assim, o Yuri Alberto não é um mau jogador, tá? Não é. Não Como é. as pessoas acham que é. Ele é um jogador de muita qualidade técnica, é um jogador que se comporta, um centroavante que se comporta muito bem fora da área também. Ele é Movimenta bastante. movimenta, procura os passos e estava dando agonia de ver o Yuri Alberto jogar, porque ele estava muito sem confiança. Chacotas. Chacotas. Estava dando agonia de ver ele jogar, porque a gente sabe que o jogador sem confiança, né, como um ser humano sem confiança, ele não vai desempenhar bem, porque ele vai tentar se livrar daquela situação porque ele está sem confiança. E era assim que o Alberto estava em relação à bola, né? Ele estava tentando resolver de qualquer jeito a bola ficar menos possível com ele. E ele deixou conversando. Acho que o Antônio Oliveira conseguiu passar a confiança ali que ele precisava. Então, o Yuri Alberto vai ser aí na bola cheia por uma questão não só dentro de campo, mas uma questão emocional também. Eu acho que cada vez a gente tem que dar mais importância para isso na vida e no futebol também. Porque muitas vezes o nível de cobrança é muito grande. O Abel até falou isso na coletiva de ontem, falando sobre isso, em relação aos jogadores que passaram pelo Palmeiras e foram muito cobrados. Então, eu também entendo assim. Eu acho que a gente tem que cada vez mais olhar também para o aspecto humano. Que muitas vezes a gente, muitos veículos, e é uma coisa que eu, pelo menos, aqui na nossa live, espero nunca fazer, é atacar o ser humano, né? A nossa crítica sempre tenta ser Crítica dentro do que profissional. a gente na bola, né? Como a gente fala. Então, é isso. Bola murcha da 8ª rodada. Quem você acha que deixou a Bola desejar? murcha, eu vou colocar o São Paulo, porque eu esperava muito mais de São Paulo contra o Santos, e eu acho que o São Paulo não fez uma boa partida no geral. O São Paulo como um todo, né? Não vou pegar um personagem em si, não. Eu acho que o São Paulo poderia ter rendido muito mais. Já não fez o jogo contra a Ponte Preta também, que acabou perdendo de 2-0 na última rodada, e no jogo de quarta-feira, né? Acabou remetindo o mesmo desempenho. Exatamente. Vamos sair do estado de São Paulo e vamos para o litoral, vamos para o Campeonato Carioca, que também, nessa 8ª rodada, também foi cheia de emoções. Nós tivemos um clássico, o Fluminense e o Vasco, no Maracanã. Nós tivemos 2 destaques para esse jogo. Um é o estado do campo do Maracanã, de como que está. E 2, é um jogo pegado e, infelizmente, a arbitragem. O que você tem para falar desse 0-0, um grande clássico do Carioca? Então, realmente, quando a chuva
se intensificou. O gramado do Maracanã ficou praticamente impraticável, né? Mas é um problema recorrente do Maracanã que a gente não sabe quando que eles vão conseguir solucionar. Eu acho que falta muita boa vontade das pessoas que administram, né? E aí os clubes também têm que entrar num acordo que eu acho que o Maracanã não pode receber tantos jogos e que a gente, no gramado de Premier League mesmo, não acontece tantos jogos assim igual acaba acontecendo no Maracanã, né? E a gente vê que o gramado lá é impecável, né? Então, além dos jogos, tem um show, né? Então, a gente tem, acho que tem que entender o que eles querem priorizar. Se é a questão do evento, a questão econômica ou o aspecto esportivo, né? Eu acho que isso tem que ser debatido para que as coisas se solucionem, porque é impraticável. Assim, é triste ver um gramado daquele no estádio do Maracanã, no estádio que para mim é um templo do futebol. Então, é isso. Em relação ao jogo, eu acho que foi um jogo muito bom até os 20 minutos do segundo tempo, quando o árbitro resolveu aparecer mais do que o jogo, né? E eu acho que os dois lados têm muito o que reclamar. Eu acho que o Vasco foi o mais prejudicado, porque realmente, até mesmo antes do impedimento, para mim não ficou muito claro, porque eu acho que o David, ele estava no campo de defesa, Sim. eu não consegui ter essa vontade que ele tinha do Martinelli, que ele estava com o Fluminense no campo de ataque, eu realmente não consegui ver isso. E também teve esse o gol do Veguete, que foi anulado. E também eu acho que merecia pelo menos uma revisão no VAR. E as expulsões, cara, sinceramente, é até triste assim, de comentar, porque ali ficou claro que o árbitro se escorou nos cartões, né? Porque ele não tinha pulso, ele não tinha moral para tentar resolver aquela situação de outra maneira. E o jogo era muito grande para ele. E ele se Muito perdeu grande. completamente. O jogo era muito grande para ele. E ele se perdeu completamente e acabou com o jogo. A partir dali o jogo foi outro. O jogo tá Isso. muito legal. Esse dele tá muito competitivo. O Fluminense criava, o Vasco reagia ao que o Fluminense fazia. É um jogo muito interessante, eu acho. Eu acho que o Vasco até estava mais perto da vitória, quando Tá. tinha bons jogadores. As E chances do Vasco foram mais claras que a do Fluminense. foram mais claros do que a do Fluminense. E assim, o árbitro, infelizmente, acabou com o jogo. A verdade é essa. Exatamente. E nós tivemos também, Filipinho, o Flamengo jogando fora de casa com uma estrutura base já alcançada do Tite. Você acha que o Tite já conseguiu engatar o Flamengo que ele quer? Ou você acha que nós iremos ver esse time que o Tite quer, essa base de linha tática que ele quer? Cara, eu acho que assim, a gente precisa de uma regra maior para entender como esse Flamengo vai se comportar num momento de adversidade, sabe? Porque, com todo respeito ao o Bangu, o Flamengo vai ficar o tempo todo com a bola, mesmo, em relação ao músculo. Você entendeu? O Volta Redonda, né, que jogou final de semana com o Flamengo, também não conseguiu exercer o seu jogo contra o Flamengo, porque a qualidade técnica desse jogador é muito grande. Então, eu acho que a gente vai ver realmente do que o Flamengo. A gente não conseguiu medir muito bem o aspecto defensivo, né, do Flamengo, porque dificilmente ele foi exigido. E a gente vai E que ver. algumas vezes o próprio sistema defensivo solucionou os jogos. Léo Pereira vem sendo Exatamente, destacando no Flamengo. O Pereira que está numa ótima fase aí, e resolvendo os jogos aí do Flamengo também. Em alguns momentos, por exemplo, quando o Flamengo pegou o Vasco, já não foi da mesma maneira. Foi um time que teve muita dificuldade para criar,
né? O Ramon Dias conseguiu ali anular o Flamengo em alguns momentos e também alguns jogadores do ataque não estavam no seu melhor dia, tecnicamente. O Flamengo errou muito. O Vasco também teve a oportunidade de sair com a vitória. O Gabigol perdeu um pênalti, né? E o jogo terminou 0x0 contra o adversário de Série A. Né? Exato. Então, Série A do brasileira, né? Então a gente precisa ver aí o Flamengo ser exigido, que até agora eu acho que não foi. Exatamente. Nós tivemos também, Filipinho, um 3-0 do Botafogo e uma reação do Botafogo na escalação. Você acha que o Botafogo conseguiu se estruturar depois de um péssimo Campeonato Brasileiro ou ainda está cedo, igual ao Flamengo? Eu acho que o Botafogo, o azar ainda é muito forte do lado do Botafogo. E assim, ele conseguiu essa boa vitória e já mostrou o Luiz Henrique, já mostrou o Jefinho, né? Então, o Botafogo não consegue dar sequência para alguns jogadores, podendo ter aspecto físico. E, cara, eu ainda não vou cravar que o Botafogo vai ter um ano assim, que é esse início, né? E o resto do ano é à altura do que foi o ano passado, porque o aspecto mental eu acho que ainda paira muito sobre o elenco. Eu acho que o Botafogo precisa também deixar de olhar para trás, sabe, em alguns momentos. E a torcida, eu não quero ensinar ninguém a torcer, mas apoiar os caras que estão aí, porque conseguiram também algo relevante, né? Que foi disputar o título. Claro que ninguém quer perder o título da maneira que o Botafogo perdeu, mas eu acho que é tentar não esquecer, não vai esquecer, mas é tentar olhar para frente, porque tem um grande potencial ali. Tem Exato. Jefinho, tem Luiz Henrique, tem outros jogadores que vão chegar ainda. O Lucas Walter é um ótimo zagueiro, Sim. sabe? Então, talvez precise de um goleiro, que eu acho que o Gatito vem dando algumas rameladas, assim, né? Sim. Com a gente fala Então, eu acho que precisa reforçar alguns setores, mas é um time que tem competitividade, compete, né? A gente vai ver o clássico esse final de semana contra o Vasco e eu acho que vai ser uma régua boa aí para saber o que esperar, né, do Exatamente. Botafogo. Me fale a bola cheia do Cariocão e bola murcha, por favor. Qual que você tem análise? A bola cheia, cara, bola cheia, eu vou focar aqui no jogo do Vasco, tá? Bola cheia para mim foi o Vasco, como todo. Principalmente o David. Acho que o David jogou muita bola, tá? Talvez as pessoas esperassem um pouco mais do Bahia e até mesmo do Veguete, Exato. mas o David foi um Foi. motorzinho ali do time do Vasco e proporcionou belas situações do jogo e ele é bola cheia. Para mim, e é isso. Bola murcha? Bola murcha é o árbitro desse jogo. Eu nem sei o nome dele, me desculpe, mas realmente o desempenho dele foi demorado. E a Ferd, acho que a gente pode elencar esse volantinho para o árbitro e para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Bruno Mota. Bruno Mota, o volantinho é o Bruno Mota e a Ferd, porque a Ferd Tem também está de culpa. parabéns, né? Tem Tem culpa muita no cartório. e até porque o que acontece? Quando o jogo acontece, quando é um clássico, ela está se abstendo de escolher o árbitro. Ela coloca dois nomes e quem escolhe são os times. Pois é. Isso é um absurdo, cara. Isso daí não existe, sabe? Como é que eu tenho um órgão para cuidar da arbitragem e ele só faz o que ele está ali para fazer? Isso daí não existe.
Isso aí é demorável. Realmente são coisas que só acontecem no futebol brasileiro e assim, tem coisas muito positivas que só acontecem aqui, mas as negativas realmente, quando elas acontecem, elas valem também, né? Nós teremos, Filipinho, agora nós vamos falar desse final de semana, que vai ser um super final de semana, com bons jogos. Nós teremos no Paulista um clássico, e eu queria que você falasse da sua, o que você acha que pode acontecer, se vai ser torcida única ou não, porque está tendo uma agitação nas redes sociais, essa questão de torcida. E nós temos um Santos e Novo Horizontino, que também vai ser um bom jogo. Então, o que você acha desses jogos, desse domingão aí? Dois belos jogos, hein? Dois belos jogos. O Santos e Novo Horizontino. Estou muito curioso para ver que o Novo Horizontino é um time que, apesar de ter perdido ontem, é muito competitivo também. O Eduardo Batista vem fazendo um ótimo trabalho, que é um time que se defende muito bem, consegue explorar as fraquezas dos adversários. E Palmeiras e Corinthians. Na minha opinião, o Palmeiras é favorito. Acho que Favorito. já foi muito mais. Acho que o Corinthians tem aí melhorar esse desempenho a ponto de incomodar, né? De tentar incomodar o Palmeiras muito mais do que poderia tentar um tempo atrás. Então, acho que vai ser um clássico que vai ser muito disputado. É difícil porque eu torço para que seja um clássico tecnicamente bem jogado, tá? Porque ultimamente os clássicos paulistas eles não estão entregando Não, isso. Na verdade, os clássicos cariocas, quando eu pego para ver, eu acabo me divertindo mais, porque o aspecto tático, o aspecto técnico, ele está muito mais evidente no jogo do que nos clássicos paulistas. Apesar exatamente. de tanto de São Paulo ter sido um jogo bom, mas é o único assim, que eu lembro dos mais recentes. Eu não gostei Exatamente. tecnicamente da final da Supercopa, eu não gostei de Palmeiras e Corinthians no final do ano passado, foi muito pobre. Eu espero que esse seja um clássico melhor de se ver, tecnicamente falando. E nós Porque temos lá no parece Carioca. Ah, que os times entram muito preocupados em não perder para o seu adversário, sabe? exatamente. Isso, eu acho que isso não é o mais importante. Você tem que se preocupar em fazer um seu melhor jogo, tecnicamente falando. E a gente Exatamente. espera isso. Espero que seja um clássico gostoso de se ver. E nós temos do outro lado um Botafogo e Vasco, na qual você já apontou que acha que os clássicos cariocas apresentam uma parte técnica. Esse jogo, você acha que nós teremos uma surpresa do Vasco novamente? Ou você acha que pode ter aquela chance do Botafogo consolidar essa alavancada que ele está precisando? Tecnicamente, o time do Botafogo é melhor, né? Você pegar em números, assim. Só que o Vasco é um time que compete muito. É um time muito aguerrido. É um time, o Ramon Dias montou um time ali que é casca grossa, assim, sabe? Consegue muitas vezes igualar, né? E cada vez a altura do seu adversário. A gente viu isso contra o Flamengo, por exemplo, que é uma equipe, para mim, tecnicamente é a melhor em relação a nomes, assim, é a melhor equipe do Brasil em relação a nomes, tá? Estou falando em futebol jogado, não. Eu acho que a melhor equipe do Brasil e o Vasco conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu ser melhor que o Flamengo em alguns momentos. Então, eu acho que o Botafogo, se não tiver ali muito concentrado também na partida, no aspecto tático, de não deixar espaço, vai sofrer com a equipe do Vasco. Vai sofrer. Exatamente, com certeza. Vai aí, caros técnicos, tanto do Botafogo e também do Vasco. Olha aí a questão técnica aí, viu? Eu queria também fechar agora, Filipinho, com o nosso observatório, para a gente observar. Quando a gente fala o quadro observatório, são jogadores que estão se destacando. Então, eu queria jogar para você, que é no Paulista, o Flanco Lopes está com 5 gols,
né? Ele vem se demonstrando um centroavante que o Abel tem apostado. E nós temos do lado carioca, nós temos o artilheiro, que é o Carlinhos, do Nova Iguaçu, que está fazendo com que o Nova Iguaçu fique entre os 4. Então, você tem algum destaque ou você acha que esses 2 observatórios aí, a gente é bom ficar de olho? Então, Thiago, eu vou citar aqui também o Caio Alexandre, do Bahia. Eu acho que é um jogador fantástico, fez um golaço essa semana, Baita né, na gol. Copa do Mundo. Né? Baita gol. E, cara, é um jogador que eu queria no meu time. Meu time tentou contratar e o Bahia conseguiu, sabe? E eu deixei de jogando assim, falando, calma, ele poderia estar com a camisa do Palmeiras, sabe? Mas acho que também me chama muita atenção e o Carlinhos. E o Carlinhos, cara, eu acho que tem muito time aí que precisa de um centroavante para compor elenco, e eu acho que ele vale a pena dar uma olhada no Carlinhos, porque ele fez um golaço. Ontem também Golaço. contra o Nova Iguaçu, um golaço de letra. E, cara, é um jogador que tem muito recurso. É centroavante, é 9, mas sabe jogar de costa, tem boa técnica, eu acho que vale a pena dar uma olhada assim. Exatamente. Eu quero agradecer, então, a audiência. Deixa o seu like. Você pode comentar se você concorda ou discorda do nosso bate-papo. Eu quero que você compartilhe essa live nos grupos, que chegue a outras pessoas. E eu quero que você siga o @Nascimento Real, que sou eu, e o o quê? Arroba Filipinho95. Lipinho95. Limpinho 95. E às vezes Isso. as redes sociais também do Lipinho estão lá no perfil dele do Instagram. Acompanhe a gente, a nossa rotina. A gente está muito feliz de estar aqui no YouTube e a gente quer o melhor de uma maneira leve e de uma maneira sincera comentar a nossa paixão, que é o futebol. É isso mesmo, Filipinho? E sempre com muita honestidade, sempre falando aqui do aspecto que envolve aspecto esportivo, às vezes a gente precisa falar do aspecto político também, do aspecto social, mas sempre de uma maneira muito respeitosa e sem atacar, né, o aspecto humano aí das pessoas, que eu acho que é o mais importante, o que falta, às vezes, hoje em dia. E é isso, só Exatamente. agradecer o espaço aqui que você sempre me dá, Tiagão, Valeu. e a gente espera cada vez estar, né, conquistando mais seguidores, mais pessoas ainda tá com a gente para também dialogar, né, nos Isso. comentários e tudo mais. A gente tem projetos aí que a gente quer muito tem muita vontade de realizar também, para esse Vamos, ano. vamos realizar e você que está nos assistindo é que vai dar essa notoriedade. Você que isso tudo é para você que está nos assistindo. Muito obrigado, Filipinho. Muito obrigado você que está nos acompanhando. Tenha uma boa noite e vamos de clássico nesse final de semana. Valeu? Até mais, Filipinho. Valeu, Tiagão, tamo junto. Tamo junto. Valeu. Até mais.